Bom dia, meus amigos. Ontem foi o lançamento da live para informar o desconto da mentoria. Agradeço todos aqueles que estavam presentes, tá? Vamos lá ao pré-marketing de hoje. Eu vou pedir licença para sair da tela para que a gente ganhe mais espaço dos índices. Bom, vamos lá. O que nós temos para hoje aí? Vamos começar pelo VIX. O VIX, pessoal, ele está numa estrutura interessante, num ponto relevante aí, mas permeando aí o 13,5 e o 14, e ele apresenta uma estrutura com maior interesse em calls para o curto prazo, para o próximo vencimento, que é no dia 11, tá? Mas na estrutura total, ele ainda está apresentando a sugestão de possibilidade de compressão, certo? Nós temos no SPX, ah, deixa eu fechar o VIX, e vamos lá para o SPX, ainda um maior interesse em calls, porém, ele está numa região já próximo ao call wall, né? Isso significa algo para você que já entende aí toda a nomenclatura e os pontos de gama. Tem bastante interesse nesse ponto do 6075, tá? Para baixo disso, nós temos aí um suporte interessante no 60055 e abaixo disso aí, um ponto aí de atenção entre os 6045 e os 6040, tá? Expectativa de aumento de volatilidade ao aproximar-se dessa região. Então, fiquem atentos com essa região. Para a área superior, o 6.100 realmente é o ponto de grande interesse para o dia. Isso a gente consegue observar claramente aqui no Charquito, tá? Ainda temos bastante calls no 6.070 e no 6.100 com bastante puts lá no 6.000, 6.020 e 6.050. Falando agora do NDX, nós temos ainda mais interesse em calls na grade total, porém, para o dia de hoje, apresenta um aumento do interesse em puts. Mas isso é normal, tendo em vista que hoje nós temos bastante dados aí, tem dados bem relevantes. E o NDX está justamente nessa região de grande interesse em calls. Lembrando que hoje é sexta-feira e ocorre aí, além da volatilidade pelos dados econômicos, temos também o vencimento das opções semanais. Então precisamos ter bastante atenção ao que vai acontecer aí após a saída dos dados, tá? O S100 aí está num ponto interessante, uma região interessante aí que pode ser um suporte, e logo em cima tem aí uma possibilidade de resistência forte, tendo em vista esse vencimento, tanto do 0DTE quanto semanal, né? O VIX está numa região praticamente neutra, mas ainda abaixo do put wall, e tem um destaque tanto para o Triple Q quanto para o Nasdaq Futuro, que estão em regiões de possível aumento de volatilidade. Bom, bons trades, ótimo final de semana para vocês. Nos vemos na segunda-feira. Fala pessoal, muito bom dia. Carlos falando aqui. Hoje, sexta-feira, dia 6 do 12, vamos falar um pouco sobre os dados de payroll hoje, os dados mais importantes de todos os mercados. Vou me tirar daqui para a gente ganhar mais espaço de tela. Pessoal, os dados de payroll, pessoal, são um dos mais importantes aí. Espera-se que o número desses dados de payroll venha no consenso ali de 215 mil novos empregos, em comparação aos 12 mil anterior, né? As taxas de empregos aí devem ficar por volta de 4,1%, é o que fica dentro do consenso. Ó, acredito eu que os desastres que aconteceram lá, que foi o furacão que aconteceu, tenha dado uma impactada nesses relatórios. Então, tem que olhar com um pouco mais de compaixão para esses relatórios, não a gente, né? O Fed. Enfim, vamos ver aqui. Esse gráfico aqui traz para a gente como está o desempenho das empresas dentro do SP500, do Russell 2000 também. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente ter um melhor acompanhamento aqui. Ó. As empresas de tech do SP500 estão com uma alta aí de 1,77 e as dos setores de energia estão caindo
2,47%. Isso de um dia para o outro. Do Russell 2000, os setores de tech estão subindo 1,49% e do setor de energia estão caindo 2,24%. Pessoal, os dados de ADP e JOLTS vão ajudar na análise desse período de hoje, porque faz uma junção de todos os outros, né? Tanto o JOLTS aqui. E é bom a gente ficar sempre bem alerta com esses dados de hoje, porque eles vão dar um rumo para os mercados e um rumo para o Fed, se ele vai cortar ou não. Então é interessante a gente estar olhando tanto o Fed Watch, que é o medidor de cortes do Fed, o direto do lado da CME. Eu estou tentando achar aqui a projeção dos dados, de como pode vir. Se vier tanto, sobe tanto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou achando. Mas, enfim, eu não vou passar uma análise detalhada aqui de cada gráfico, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Mas, pessoal, vindo esses dados de emprego bem abaixo, ali na casa de 150 mil, vai dar uma estressada nos mercados. Se vier acima, também vai dar uma estressada, porque tudo que é demais, né? Tudo que é demais, você já conhece o ditado. Mas, enfim, vamos lá. Se vier abaixo das expectativas, isso vai dar um pouco mais de pressão no Fed. Os mercados vão colocar isso no preço, os índices vão dar uma caída, vão cair por volta ali de 1,5%. Tem possibilidade do Fed cortar as taxas de juros olhando para a inflação e emprego? Tem. E um dos indicadores importantes também, além dos dados de emprego, os dados de PMI são importantes olhar também, que eles mostram como as empresas estão se saindo, está indo bem, se não está. A confiança do consumidor, muito interessante olhar também, porque ali mostra como as pessoas estão se sentindo sobre a economia. Se estão gastando, se estão guardando mais dinheiro com medo de acontecer alguma coisa, se está com medo dos preços subirem. Isso é interessante. Uma coisa que não está aqui, mas é que os preços de gasolina lá nos Estados Unidos estão baixos. Não tão baixos quanto deveria, mas estão mais baixos do que na base da inflação, né? Os dados de furacão de outubro ali atrapalhou um pouco ali o mercado de trabalho e as expectativas foi que em novembro melhorou e nesse mês de dezembro, final de ano, melhore mais ainda. Várias pessoas importantes do Fed vão falar nos próximos dias. O Powell deve falar que eles vão ser mais cautelosos em cortar os juros agora, ainda mais que o Trump vai assumir. Então, isso deve ter uma manutenção ali. Eles devem parar de cortar os juros por agora. Por quê? O, o, o presidente Trump, ele é um cara mais gastador, ele injeta mais dinheiro na economia. Isso causa um pouco mais de inflação, eleva um pouco mais a inflação. Então, isso deve elevar também as taxas de juros. Se não elevar, vão manter uma base ali, vão manter um consenso. Aqui, esse preview, esse resumo aqui do Goldman Sachs, ele traz umas probabilidades do que pode vir, né? Se vier 500, se vier 300, se vier 225, se vier 175, se vier zero. Aqui está as previsões. O consenso, normalmente, está em 225 mil. E aí, como os índices podem se comportar com isso? O petróleo, 1%, sobe 1%. O Nasdaq, se vier o consenso, cai 0,30. E por aí vai. O dólar sobe 0,25. Isso é interessante estar olhando aqui, de como vem o dado e de como a gente pode se posicionar nas nossas operações. Óbvio que a gente tem que manter toda a cautela,
ver como veio todos os dados, salário médio por hora trabalhada, não somente olhar para o dado cheio, todos os outros dados ali têm a sua influência, têm a sua importância. Os dados saem agora às 10h30, então vamos ter um pouco mais de cautela até lá e cuidado para não queimar a largada. E é isso aí, pessoal. Ótimos negócios a todos, ótimo dia e muita cautela aí e se mantenham vivos para a próxima semana. Se a operação estiver andando a favor, mantém, taca-lhe pau. Mas se a operação estiver vindo contra, estopa logo, que é melhor aceitar do que você ficar remoendo aquela operação e falar que vai voltar, e sabendo que às vezes ela pode ser que ela não volte. No mais, é isso aí, pessoal. Ótimo dia a todos aí.